muitas pessoas acham que, como você falou, né, que o teólogo é tipo um super religioso, né? Uhum. Quer dizer, e às vezes se associa também religião com posições acríticas, né? E aí, por exemplo, muita gente acha que o futuro filósofo é ateu, né? É, isso é muito a partir do Nietzsche e tal, esse movimento que ele colocou em que ele, de uma maneira, abriu uma possibilidade, essa possibilidade que ele abriu, né? Porque associa a filosofia a uma coisa crítica. Então, o crítico ele é ateu e o não crítico é religioso, né? Como é que você vê isso? Como desconstruir isso, assim? É bem difícil de desconstruir, porque, e daí eu já começo a falar a partir do meu local de fala, que é o cristianismo. Então, dentro desse contexto do que foi o cristianismo por muitos anos, isso foi meio que uma maneira do cristianismo se impor na sociedade, né? De garantir que o povo não pensasse para poder arrebanhar mais gente. Então, assim, é muito difícil desconstruir isso, porque está muito vinculado com uma questão histórica de séculos. Então, a teologia, ela é crítica, ela tem que ser, porque senão ela deixa de ser uma pesquisa realmente, porque a gente fala que é uma pesquisa científica, porque não é uma ciência exata, mas é uma ciência humana, ela tem as metodologias teóricas e práticas de como se pensar e tudo mais. Então, assim, ela tem que ser crítica, mas é difícil, porque daí vem todo esse preconceito de, tipo assim, mas você não pode questionar a fé, como assim? Como é que você vai? Mas é uma questão necessária e essa dinâmica entre fé e razão, nossa, é essencial, porque senão a fé fica num âmbito muito superficial, né? Fica só numa coisa muito, né? A gente gosta de usar o exemplo de horizontal ou vertical. Se a gente fica só na fé, sem pensar como ela dialoga com a razão, a gente fica só numa coisa muito vertical, de tipo, tá, eu e Deus aqui e tal, vou rezar, não sei o quê, mas não tem uma aplicação prática para minha vida, de como eu vou me relacionar com o próximo, como eu vou viver minha vida de uma maneira mais integral. Então, assim, é difícil desconstruir, mas é muito necessário, porque senão fica uma coisa muito diluída. Pois é, e a gente vive também num tempo, né, em que você falou de fé e razão, que a fé parece que é inimiga da razão, né? Porque existe hoje o terraplanismo. Então, assim, né, isso no senso comum, a gente está desconstruindo aqui o senso comum o tempo inteiro, né? O senso comum bota muito isso, né? A fé é inimiga da razão. E a gente, mesmo na Idade Média, isso era falso, assim. A gente teve grandes expoentes intelectuais, né? Como São Tomás de Aquino, que eu conversei com você, que era ao mesmo tempo, né, filósofo, teólogo, membro da hierarquia da igreja, né? E depois foi considerado um santo, quer dizer, para ele, a fé e a razão, componentes da existência, que estavam, de alguma maneira, indissociados, assim, eram uma coisa que se relacionavam, né? Se entrelaçavam, né? E a gente vive um tempo em que parece ser coisas opostas. Quer dizer, a pessoa que muitas vezes adere a uma religião de uma forma crítica, ela acaba comprando um pacote aí de desrazão. Sim, é. E é muito problemático isso. Existe uma... Não sei se é uma encíclica ou exatamente qual que é o tipo do documento, mas tem um documento pontifício do Papa João Paulo II que o nome é justamente Fé e Razão. E aí ele coloca, já é uma das primeiras frases do documento, ele fala que a fé e a razão são as duas asas pelas quais o ser humano se eleva para contemplar a verdade. E pensar nessa questão da contemplação da verdade, que é uma coisa fundamental tanto para a filosofia quanto para o cristianismo, né? Não estou nem falando de teologia. Porque se a gente fala que Jesus Cristo é a verdade, como é que você vai, né, falar dessa verdade, se relacionar com essa verdade, se ela não diz algo para a sua razão, realmente, né? Então, assim, tem que ter esse diálogo. Não tem como não ter. Porque se a fé não diz respeito à razão, então ela não diz respeito ao ser humano, porque tá tudo Que conectado. pode ser mais característico do ser humano do que a razão. É. E aí, assim, eu estava falando, né, que a filosofia muitas vezes é relacionada com o ceticismo, né?
com ateu, né, com ateísmo. Então, assim, se eu acredito em Deus, é a pergunta que os alunos mais me fazem. Assim, eles têm muita curiosidade. Depois de algumas aulas, assim, eles têm umas 2, 3 aulas e perguntam: você acredita em Deus? E, assim, eu acho que assim, eles, nas primeiras aulas, como eles estão conhecendo filosofia naquele momento, muitas vezes, né? O aluno não tem filosofia no ensino fundamental, alguma coisa assim. E aí eu chego e começo a falar sobre filosofia, algumas coisas inteligentes, sobre Sócrates, os gregos. Aí eles pensam assim: ele é inteligente. Então, se ele acreditar em Deus, ele vai estar do meu lado, vai me reforçar minha fé. Se ele não acreditar, ele, né? Como assim? O que você acha disso, assim? Dessa a relação que as pessoas fazem, assim? Eu acho é muito problemático, porque eu acho que está tudo ligado a esse dualismo que as coisas acabam virando, né? Não faz sentido esse tipo de questionamento, porque, a meu ver, o principal, sem antes entrar nessas questões do que seria a filosofia ascética e tudo mais, é a relação humana da troca de saberes. Então, isso devia bastar, sabe? Pois é, né? Tem uma pergunta aqui já, ó, do Pedro, que foi ex-aluno meu, agora já está na faculdade. Tem algum ponto em que as duas divergem muito, a teologia e a filosofia? Eu acho do assim, teólogo e do filósofo, né? Aí vai... Porque daí entra nessas ramificações, né? Existem tantas vertentes, tanto dentro da filosofia quanto da teologia, que acaba sendo problemático. Mas eu acho assim, o que eu acho que acaba sendo a grande divergência é que a teologia, necessariamente, você parte do pressuposto de uma fé em um ser maior. E a filosofia não necessariamente, apesar de que tem essa relação com a verdade, mas também daí existe toda a desconstrução da verdade na filosofia pós-moderna, né? Então, assim, não sei. Eu acho que a filosofia, ela, assim, essa coisa da fé, da teologia, a fé ela é capaz de produzir conhecimento, né? E para a filosofia, não, a gente só tem os argumentos, né? A gente não tem a possibilidade de defender um conhecimento que se dá a partir da fé, nem através de um conhecimento empírico lá da ciência e tal. Então a gente está restrito a essa coisa da argumentação lógica, né? Claro, isso é uma visão já minha super, assim, clássica da filosofia, né? Não leva em consideração a filosofia pós-moderna e tal. Sim. Mas eu acho também que existem muito mais diferenças, talvez, entre a religião em si, e a filosofia, do que a teologia, né? Que é uma reflexão sobre essa experiência da fé. Porque as religiões, elas se estruturam de uma forma muito filosófica, assim, né? Tem muitas vezes, são várias religiões, o culto é um local que você não pode perguntar nada. Você não tem um espaço do contraditório no culto. Então, acho que essa contradição se evidencia mais na experiência institucional da religião, né, do que na própria teologia. E que, na verdade, isso acaba sendo também um sinal desse dualismo que se infiltrou na experiência religiosa, porque na teologia você tem, né, áreas que estudam especificamente o culto, sabe, o simbolismo litúrgico, a expressão prática, ritual, para você poder expressar aquilo em que você crê. Então, na verdade, deveria existir, sim, um caráter mais teológico para aquilo que é vivido nas religiões, mas não necessariamente. Como você falou, né, o culto acaba sendo um lugar onde você não pode questionar. Tem uma pergunta aqui: por que algumas pessoas cristãs entram para a teologia e perdem a fé, perdem o amor à igreja e o que deve ser feito para estudar a teologia de forma que a pessoa cresça e não se afaste da fé? Pergunta da Luciana. Ótima pergunta. Inclusive, teve uma hora que você fez algum comentário que eu até pensei de falar justamente isso, que quando eu entrei na teologia, e isso várias pessoas falam também quando eu entro na teologia, que uma das preocupações de quem faz parte dos grupos da paróquia ou tal, é justamente isso, mas cuidado com perder a fé. Mas eu acho que
isso vem um pouco daquilo que a gente estava falando, desse preconceito da visão crítica, né? Porque a teologia, ela é conhecida por ser um pensamento racional, crítico sobre a fé, então as pessoas já ficam com o pezinho atrás, achando que, então, se a pessoa vai começar a questionar e pensar criticamente sobre a fé, isso quer dizer que ela está perdendo a fé. Então, acho que, assim, em primeiro lugar, é entender a diferença de perder a fé e questionar a fé. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha perdido a fé. Por mais que existam várias pessoas que acabam assumindo um posicionamento totalmente crítico à teologia, quando faz teologia, tem esse posicionamento totalmente crítico à fé e à religião, eles não perdem a fé, eles só assumem um posicionamento de questionamento. Agora, para manter, eu acho que esse equilíbrio de não radicalizar demais também porque senão também você pode pegar e chutar o balde e ficar questionando tudo até, sabe, não conseguir mais afirmar nada positivamente. Então, acho que assim, para manter esse equilíbrio, o essencial, fundamental, é você manter a sua espiritualidade. E daí depende da fé que você tem, da igreja em qual você participa. Mas manter, né, se a teologia é um estudo sobre Deus e sobre a experiência de fé, tem que existir ao mesmo tempo a sua experiência pessoal de fé e de relação íntima com Deus, ou com o ser, né, maior em que você acredita. Então, acho que assim, para manter esse equilíbrio, tem que manter a sua espiritualidade ativa, mesmo enquanto você está estudando a teologia.